Oi, turminha! Como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar com muita diversão e informação. No programa de hoje, falaremos sobre patrimônio cultural material e imaterial. Vocês sabiam que a cultura dos povos constitui o patrimônio cultural? Pois é! E sabiam que vocês produzem cultura? A proposta curricular do nosso município afirma exatamente isso. Somos seres de cultura. Somos seres humanos formados na e pela cultura da nossa família e da sociedade mediante as interações que realizamos com as outras pessoas e com o meio que nos rodeia. Vocês estão prontos? O programa vai começar! Viajando pelo folclore brasileiro de norte a sul. O Anhanguera. Bartolomeu Bueno da Silva foi um dos primeiros a adentrar a região centro-oeste. Transformou-se num mito e na figura chamada O Descobridor. Foi um bandeirante que, ao perceber que os índios tinham conhecimento dos locais das minas de ouro e de pedras preciosas, procurou persuadi-los a revelar o local. Não conseguindo, colocou aguardente em um recipiente, ateou fogo e disse aos índios que incendiaria todas as águas, caso eles não revelassem os locais das minas. Os índios ficaram amedrontados, indicaram-lhe algumas minas e o chamaram de Anhanguera, que significa Diabo Velho. Anhanguera! Não é para menos que os índios não gostaram de Bartolomeu e sua tropa, os chamados bandeirantes. Afinal, a entrada deles na aldeia fizeram com que os índios tivessem muitos problemas, pois os bandeirantes tomaram conta de tudo e destruíram as aldeias. Hoje em dia, os Goiás não existem mais, mas a etnia deu o nome ao estado, chamado de Goiás. Para os goianos, Anhanguera quer dizer plantador de cidades e fundador do estado. Suas estátuas estão em ruas e em praças que comprovam tudo isso. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Negrito, negrito, negrito. Hola, niños queridos, ¿cómo están? ¡Qué cosa maravillosa! Estamos hablando en español. ¡Ah, qué maravilla! Vocês já tinham ouvido alguém falando em espanhol com vocês? Já? Por acaso vocês têm algum amigo, alguma amiga que fala a língua espanhola, que tem a cultura latino-americana em suas veias? Hã? Eu acredito que sim, nós temos tantos amigos, tantos imigrantes nesse nosso grande Brasil. E que oportunidade fantástica que teremos no dia de hoje de ampliarmos a cultura popular brasileira dialogando com a cultura latino-americana? Será que elas podem conversar entre si? Será que a gente consegue estabelecer essas relações e ampliar ainda mais o nosso conhecimento? Vamos descobrir juntos, escutando este conto no dia de hoje? Vamos! Eu trago pra gente hoje um conto de Guatemala. Opa! E assim que terminar
ponto, assim que você terminar de ouvir, busque no mapa e descubra onde que fica Guatemala. Olha só que desafio prazeroso! Era uma vez dois jovens estudantes muito espertos que estavam caminhando por uma estrada comprida. Estavam cansados, estavam com fome. Era uma estrada que ainda o destino nem se via. E em cada bolso somente havia uma moeda de 5 centavos. Uma moeda no bolso de um jovem, outra moeda no bolso de outro jovem. E ainda, com essas duas moedas não seria possível comprar qualquer coisa que fosse. Quando de repente eles foram surpreendidos pela chegada de um outro jovem, um outro estudante, um indígena de origem maia, também caminhando, também com fome e também com uma única moeda de 5 centavos em seu bolso. Eles chamaram o jovem, fizeram uma amizade, juntaram os seus dinheiros e combinaram de comprar alguma coisa. Compraram um chuchito. Vocês conhecem o chuchito? O chuchito é um prato típico de Guatemala. É preparado com pimentão, milho, tomate. Ai, que gostoso só de imaginar. Frango, mistura tudo isso e ó, e se delicia. Ai, eu confesso a vocês que quando eu pesquisei o que era chuchito, minha boca se encheu d'água. Eles compraram um chuchito e tiveram uma ideia. É claro que a ideia veio de quem? Dos dois amigos jovens estudantes muito espertos. Eles aproveitaram que o outro jovem estudante indígena se distanciou um pouquinho e fizeram um plano. Logo depois que o outro jovem se aproximou, um deles disse: é o seguinte, eu tive uma grande ideia. Nós vamos deixar o chuchito aqui, é somente um chuchito, somos 3 pessoas e nós vamos adormecer. Quando acordarmos, aquele que contar o sonho mais bonito terá o direito de comer o chuchito. Assim eles combinaram, assim eles concordaram. Quando o dia amanheceu, o primeiro jovem logo foi contando o seu sonho. Eu sonhei que eu via diante dos meus olhos uma escada comprida, uma escada de ouro, toda enfeitada de flores. E esta escada dava numa igreja, uma igreja esplendorosa, e dentro da igreja muitas imagens. De repente eu me transformei numa das imagens daquela igreja. Vejam só que sonho fantástico este! O outro jovem se animou e contou também o seu sonho. Pois muito bem, e não é que eu tive um sonho muito semelhante ao seu? Eu também vi diante dos meus olhos uma escada de ouro, toda enfeitada de flores, e eu caminhava por aquela escada e ao chegar na igreja eu vi todas aquelas imagens magníficas e dentre elas eu vi você, meu companheiro. Mas quando olhei para o alto da igreja, eu vi anjos, muitos anjos que me estenderam as mãos e eu subi com eles e me transformei num anjo. Mas esse meu sonho é muito mais esplendoroso do que o seu, meu caro companheiro. E os dois se olharam e olharam para o jovem estudante indígena, perguntando: e você, meu caro companheiro, qual foi o sonho que você teve? O jovem indígena
abaixou-se na altura do olhar dos dois estudantes jovens, espertalhões, e contou seu sonho. Eu sonhei que eu caminhava por uma estrada comprida, quando de repente avistei uma escada. Essa escada era de ouro, toda enfeitada de flores. Eu subi as escadas perfumadas. E ao subir e ao chegar lá no topo, eu vi uma igreja magnífica. Adentrei essa igreja, estava repleta de imagens. E olhando para o primeiro jovem disse: "E eu vi você, meu caro companheiro, dentre as imagens." Quando de repente os anjos no alto da igreja me acenavam. E olhando para o segundo companheiro disse: "E eu vi você, meu caro companheiro, dentre os anjos." Naquele instante eu senti um aperto no meu coração e pensei: os meus companheiros me deixaram, eles foram para outro mundo e me largaram aqui sozinho. E ele colocou as mãos no rosto, baixou a cabeça e deu para perceber que a sua voz embargava de tamanha emoção. Mas ele surpreendeu os dois jovens quando disse: "E foi naquela hora que eu senti uma vontade de chorar tão grande que eu ouvi uma voz lá embaixo, uma voz na terra que dizia: Juanito, Juanito, venga, venga Juanito, venga Juanito." E eu fiz todo o caminho contrário, desci as escadas, desci a terra. E quem estava me chamando era ele. Os dois estudantes: "Ele quem? Ele quem?" Ele que me dizia assim: "Juanito, Juanito, venga Juanito. No se olvide de mí, Juanito, ellos se fueron. Yo estoy aquí. Yo soy el chuchito sabroso, el chuchito rico. Juanito, me coma, Juanito, me coma, Juanito." E eu então comi o chuchito. Que sabedoria incrível dos nossos companheiros latino-americanos! Que conto precioso, que conto magnífico! E você, teria um conto latino para me contar? Será que você já ouviu algum conto parecido na nossa cultura popular brasileira com este conto de Guatemala que eu acabei de contar para vocês? E que delícia falar de sonhos dessa maneira, não é mesmo? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Embalem os seus sonhos, crianças. Inclusive, por que não, o sonho de conhecer a nossa América Latina! Vamos juntos? Vamos juntos? Um beijo para vocês, repleto de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. E falando sobre culturas diferentes, falando sobre a cultura latino-americana, vamos ao nosso baú de memórias descobrir o que é que este baú tem para nos dizer no dia de hoje, tem para nos ensinar e vai fazer com que a gente pense e alargue os pensamentos, alargue as ideias. É tão bom aprender, não é mesmo? Vamos juntos? Esse baúzinho tão precioso. Olha só que conhecimento importante
importante para a gente. Imigração no Brasil. Você já estudou isso na escola? Vamos relembrar? Imigrante é aquele que entra em um país que não é o seu, com o objetivo de aí viver. Você tem algum colega que seja imigrante? Um colega, uma colega de outro país, que está vivendo no seu país, que está estudando na sua escola? Olha só que oportunidade para aprender tudo isso, para descobrir todas essas possibilidades de viver num outro país, que tem uma outra cultura, que tem uma outra língua, que tem outros hábitos e costumes. Olha que curioso isso! A imigração acontece, portanto, quando pessoas saem de seu país natal e se estabelecem em outro. A população brasileira tem na base de sua formação os índios, os portugueses e os negros africanos. Mas outras nacionalidades se incorporaram especialmente em 1822. Quanta coisa para a gente conhecer e pesquisar, gente! Dentre os principais grupos de imigrantes estão: Brasil é tão grande, sempre foi tão acolhedor. Vejam quantos imigrantes possuímos em nosso país: alemães, italianos, suíços, japoneses, ucranianos, espanhóis, sírio-libaneses, poloneses, franceses, holandeses, judeus de diferentes procedências, latino-americanos, e dentre eles nós temos os peruanos, muitos bolivianos, não é isso? Uruguaios, equatorianos. Logo mais eu vou contar para vocês um dos meus segredos. O papai do meu filho é equatoriano, ele é imigrante. Olha só que riqueza, que mistura de culturas. E eu tenho meu filho que é fruto desse amor e é fruto dessa junção de duas culturas. Mas isso é uma outra história que logo mais eu conto para vocês, tá bom? Nós temos também os chineses, os coreanos e muitos outros. É tão bom conhecer tudo isso, porque isso amplia a nossa consciência de mundo, amplia o nosso conhecimento e a gente descobre que a nossa própria cultura é feita dessa mistura toda. Isso é de uma beleza. Você também é fruto de uma grandiosa mistura. Aproveita e pergunta para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, quais são as descendências deles? E vocês vão descobrir que são de muitos imigrantes que chegaram aqui no nosso Brasil. Depois você me conta, tá bom? A gente se vê! Vamos continuar descobrindo coisas bonitas? Vamos? Nós vamos agora para o nosso baúzão! Eita, coisa boa! O que será que dele vai sair? Olha só! Tudo isso para a gente continuar conversando sobre os imigrantes, a influência dos imigrantes. A mistura de pessoas vindas de todas as partes do mundo é uma das riquezas do Brasil. Os imigrantes ajudaram a moldar a cultura, a língua, a alimentação e a religião do país, além do comércio e da produção agrícola, industrial e artesanal. Vejam só as contribuições. É uma bobagem quando a gente fica sabendo de tantas histórias que quando chegam imigrantes aqui no nosso país, a gente exclui, a gente despreza, a gente fica brava porque essa outra pessoa está chegando, está tomando conta do nosso espaço e está roubando o nosso emprego, o nosso trabalho. Não, gente,
Essa é uma concepção absolutamente errada. É falta de visão de mundo, é falta de perspectiva mais ampliada, é falta de entendimento do outro, do ser humano e dessa mistura toda, dessa riqueza. Isso tudo nos constitui, isso tudo nos faz e nos refaz como seres humanos e cidadãos do mundo. Por outro lado, os estrangeiros também adotaram hábitos de quem ocupava a terra antes deles. Vejam que beleza! O banho diário e o consumo da mandioca, por exemplo, foram aprendidos com os índios. Imigrantes de diversos lugares continuam a chegar ao Brasil, muitos deles em busca de condições de vidas melhores. Então, quando você se deparar com um amigo, uma amiga que não seja da nacionalidade brasileira, que venha de outro lugar, de outro país, acolha com todo o seu amor e aproveite para aprender com eles. Vou deixar aqui uma pergunta muito interessante, muito instigante. Vocês conseguem me dizer quais são as influências encontradas na nossa cultura popular brasileira dos nossos irmãos latino-americanos? Eu aguardo essa resposta. Escrevam para mim, mandem para o Portal da Educação, mandem para os Saberes em Casa. Contem pra gente, contem quais são as influências que nós temos na nossa maneira de comer, maneira de vestir, maneira de falar, maneira de ver o mundo, de viver, de pensar dos latino-americanos. Eu aguardo, hein? A gente se vê daqui a pouquinho. Vocês sabem, crianças, que é sempre um prazer muito grande ir ao encontro de vocês, porque neste movimento de ir ao encontro de vocês, eu estudo tanto, eu pesquiso, eu leio e eu aprendo tanto, tanto. Vocês já sabem, né, que eu tenho paixão pelo conhecimento. Então, vocês estão me dando uma oportunidade muito feliz, uma oportunidade grandiosa de aprender tudo isso. E nesse meu movimento todo de sentir no coração essa vontade de trazer os contos latino-americanos, conversando com a nossa cultura popular brasileira, eu fiquei pensando muito numa possibilidade de resgatar, de reviver uma das descendências da qual eu faço parte e que me faz e que me refaz cotidianamente, que é a influência da cultura espanhola. A minha avó, a mãe do meu pai, era espanhola. E isso é muito interessante porque toda vez que eu estou ainda mais inteira naquilo que eu faço, muito mais aberta para aquilo que eu amo, eu sinto essa cultura pulsando em mim. Olhem para mim, eu não pareço uma espanhola conversando com vocês? Assim eu me sinto quando eu canto e conto histórias. Isso é tão bonito, não é? Vamos para mais uma curiosidade? Vamos lá! Vamos abrir este baúzinho. São tantas as riquezas reveladas pra gente, não é? O que será que temos aqui? Opa! Nós temos o conhecimento da música que eu cantei no comecinho da nossa história. Vocês se lembram? Duerme, duerme, negrito, que tu mama está en el campo, negrito. Uma das mais belas canções de ninar do folclore latino-americano. Duerme, negrito foi feita pelo maior compositor e cantor da música folclórica da América Latina, o Dom Atahualpa Yupanqui, que adotou este nome em homenagem ao último imperador Inca. Muitos niños en América Latina fueron
acunados com esta canção. Compreenderam? Muitas crianças da América Latina foram ninadas com esta canção. E quem será Atahualpa Yupanqui? Ele se chama de verdade? Se chamava? Porque ele já não existe mais entre a gente, mas deixou essa riqueza para nós. Héctor Roberto Chavero Aramburu. Foi músico, compositor, cantor, violonista argentino. É considerado o mais importante cantor e autor de música folclórica argentina e latino-americana. Também foi considerado aquele quem resgatou o folclore popular do Hermenegrito, uma canção símbolo da América do Sul. Ele afirmou ter ouvido esta canção sendo cantada por uma mulher negra na região do Caribe, entre a fronteira da Venezuela com a Colômbia, onde ficou encantado, a aprendeu e foi o seu primeiro intérprete. Busquem com a mamãe e com o papai, busquem lá no Google, no YouTube, procurem quem foi Atahualpa Yupanqui. Procure essa música e escute, escute, escute. Aprenda e conheça. ¡Viva la América Latina! E que tal agora cantarmos juntos essa canção de ninar do Hermenegrito? Vamos? Você canta comigo? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacabumba, chacabumba, cabumba, chacabumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Negrito, 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 negrito. Duerme, negrito, duerme, duerme, criança linda do meu coração. Até breve. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Dirigir, rodar e deslizar. Não mesmo, Cláudio. Ninguém consegue vencer o meu super piloto. Nenhum dos dois. Quem vai ganhar essa aqui sou eu. Vamos ver. Prontos?
Prontos! Em suas marcas, preparar, vai! Parece que o Cláudio ganhou de novo. Ah, não! É, mas eu aposto que você ganha na próxima. É, vamos de novo. Em suas marcas, preparar, vai! Uhul! Eu avisei que ninguém vence meu super piloto. Uhul, 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 uhul. Não tem problema, Cláudio. Nós vamos de novo. O que foi, Cláudio? Ele deve ter quebrado. Ele não quebrou. O carro só não corre direito em cima do tapete. Viu? Vamos de novo, pessoal. Dessa vez, ninguém deixa o carrinho no tapete. Mas eu não entendo. Não entende o quê? Por que o carro não corre no tapete? Porque eles deslizam melhor no chão lisinho. Mas o Cláudio empurrou o carrinho tão bem. Bem, é que o carro desliza melhor no chão. Peraí. O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Muito bem, cientistas. Como vamos descobrir por que os nossos carros não correm no tapete? Ah! Então... A gente não faz ideia. Bom, vamos ver... Já sei! Talvez se a gente empurrar o carrinho em outras superfícies, podemos observar e descobrir. Então vamos trabalhar! Cláudio! Cláudio, quem vai dar um empurrão nos carrinhos vai ser você. E eu, Luna? Júpiter, você vai medir a distância que cada carro vai atingir. Legal! E eu vou fazer as anotações. Certo, primeiro vamos medir até onde o carro chega quando está deslizando no chão. Cláudio? Uau! Ele chegou até o 142. Muito bem. No chão, 142 centímetros. Agora no tapete. Ele foi só até o 5 dessa vez. 5 centímetros. Ok. Agora no tapete de yoga. 20. 20 centímetros. Interessante. Agora na tábua. Positivo. Oh! Acabaram os números. Tudo bem, Júpiter. Já temos nossa resposta. Temos? Isso mesmo. Agora sabemos que o carrinho corre bem rápido na madeira e também no chão, mas nem tanto no tapete, nem no tapete de yoga e ainda menos no do quarto. Oh! Mas como será que isso acontece então? Eu sei! Você sabe por quê? Não, quer dizer, eu sei o que fazer. Fazer de conta. Boa ideia, meninos! Vamos fazer de conta que a gente era carrinho de brinquedo e iremos descobrir! Somos carros! Yeah! Uhul! Nha, nha, nha. Ei, olha isso! Uhul! Essa vai entrar pros recordes. Não sei, não. Agora eu!
Agora todo mundo! Agora vamos no tapete, pessoal. E é bem difícil dirigir e deslizar nesse tapete. Que estranho! Parece que as minhas rodas não giram tão bem. Sim, parece que esses buracos do tapete me deixam mais devagar. Pois é, isso é o que acontece no carpete. Me coloque num chão lisinho e eu fico rápido como um carro de corrida. Me coloque no tapete e eu fico muito lento, parecendo a caracola. Lento? Fica lesma lento? É culpa do atrito. Atrito? Sim, atrito. Venham ver. Olha só. Legal! Ui! Vem, Luna! Vem, Cláudio! Uhul! Essa é a melhor experiência de todas! Isso foi tão incrível! Foi tão escorregadio e rápido! E muito legal! Quando a gente passou pela água, pareceu até que minha roda não estava tocando a pista. Uau! Vocês são muito sabidos e super atentos. É exatamente isso. Foi a água que diminuiu o atrito. Então o tapete esburacado causa mais atrito e andamos mais devagar. Já a água diminui o atrito. E daí andamos mais rápido. É isso aí. O atrito acontece quando duas coisas se esfregam. Venham por aqui, vocês vão entender melhor. Sim, adoro correr, correr pra valer. Mas no tapete fofinho, eu vou devagarinho. Quando a atrito é maior, não sou tão veloz. Quando a atrito é menor, sou um carro feroz. A água espirra, deslizo no chão. Fico bem mais rápido e mais brincalhão. Quando a atrito é maior, não sou tão veloz. Quando a atrito é menor, sou um carro feroz. Então o atrito acontece quando duas coisas se esfregam. É isso aí. Então quando tem menos atrito, as coisas se movem rápido. E quando tem mais, elas se movem devagar. Agora passa de água de novo, Luna. Depois, vai. O atrito cansa. Preciso de uma pausa. Ufa. Ufa. Tá bom. Descansou? Agora de novo. Sabe o que a gente devia fazer, pessoal? Poderíamos montar um show pro Tom, pro Igor e pra Alice, contando sobre o atrito. Uou! Caos de corrida! Yeah! Senhoras e senhores, hoje gostaríamos de apresentar o... Atrito! Atrito. Vejam! Acontece quando duas coisas se esfregam. Quando a gente passa numa superfície esburacada, como no tapete, acontece mais atrito e você anda mais devagar. Mas quando é lisa, você anda bem rápido. Porque tem menos atrito. O atrito acontece quando duas coisas se esfregam. Venham por aqui, vocês vão entender melhor. Sim, adoro correr, correr pra valer. Mas no tapete fofinho, eu vou devagarinho. Quando o atrito é maior, não sou tão veloz. Quando o atrito é menor, sou um carro feroz. Yeah! A água espirra, deslizo no chão. Fico bem mais rápido e mais brincalhão. Uhul! Isso foi incrível! Muito demais! Podemos
Podemos fazer atrito também? Sim, vamos lá! Tcharam! Um monte de carros pra gente. Uou! Meu tio tem um carro que nem esse. É o carro mais rápido que vocês já viram. Minha mãe disse que eu tenho que ficar mais velho pra poder passear nele. Por que será que um carro é tão mais rápido do que o outro? E os animais, então? Por que alguns correm bem mais que os outros? Ah, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Olá, meus amores, vamos confeccionar este chocalho. Para isso nós vamos precisar de papeizinhos picados, pode ser colorido se tiver, semente, pode ser feijão, semente de girassol, milho, grão de bico, ervilha, um pouquinho só de semente, tá? Garrafinha de plástico da pequenininha, ou pode ser vidrinho de maionese de plástico, pode ser garrafinha de leite de plástico, qualquer garrafinha que tenha tampa, né, e seja num tamanho adequado que a criança consiga pegar na mão. Dentro da garrafinha nós vamos colocar os papeizinhos picados, a semente, e vamos vedar bem passando cola na tampa. Uma cola que deixe bem vedado para a criança não abrirem, isso é importante. Depois disso, é só começar a festa. Olha aqui o chocalho como está pronto. Oi crianças, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem em casa. E hoje eu vim aqui ensinar vocês a confeccionarem, com a ajuda de um adulto, uma peteca. Então, vamos lá? Nós vamos iniciar cortando as alcinhas da sacola. Em seguida, o fundo da sacola. E depois as laterais. Agora nós vamos pegar revistas ou jornais, fazer bolinhas, colocando uma folha sobre a outra. Em seguida, nós vamos pegar as sacolas que nós havíamos cortado, colocar a bolinha no meio. E agora nós vamos pegar a alcinha da sacola que nós havíamos cortado
e amarrar a nossa peteca. E para ficar ainda mais colorido e divertido, se vocês tiverem um pedaço de tecido ou de TNT, basta embrulhar a peteca e com alguma fitinha ou até mesmo a alcinha da sacola é só amarrar. E agora está pronta a nossa peteca e é só se divertir! Bom dia, crianças! Tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma semana que está cheia de novidades. Nós vamos continuar falando sobre a diversidade dos povos, mas vamos olhar para alguns detalhes. Isso mesmo! Falaremos sobre cultura, sobre linguística, as diferentes linguagens, formas, palavras originárias aí de outras etnias. Falaremos sobre alimentação, e sabe o que mais? Brincadeiras, isso mesmo! Temos muitas coisas que nós realizamos várias vezes na nossa rotina e que sequer imaginamos que ela tem origem de outras etnias. Então vamos descobrir tudo isso juntinhos essa semana. Vocês investigaram as impressões digitais? Registraram? Viu só como no detalhe nós conseguimos ter muita diferença? É por isso que às vezes grandes crimes são descobertos pela impressão digital. As pessoas deixam marcas de dedos sobre as coisas e aí a investigação da polícia consegue identificar pela impressão digital quem é a pessoa, porque cada um tem a sua. Então agora vamos começar as nossas discussões falando sobre cultura. Tome nota! Você se lembra que eu te contei que nós temos registrados aí ao longo da nossa história algumas coisas consideradas patrimônio? Te mostrei algumas imagens de bens materiais e imateriais que podem fazer parte da cultura, pode ser um patrimônio natural, pode ser um patrimônio histórico, pode até mesmo ser um patrimônio público municipal, como é o caso do Bosque Maia. Vocês se lembram disso? Para falar de cultura, nós precisamos relembrar esses patrimônios e entender que para ser considerado um bem historicamente construído aí, um patrimônio material ou imaterial, aquele objeto ou aquela forma de fazer algo, aquela representação artística, ela precisa ser muito importante para um povo, para uma etnia, para um grupo de pessoas. Então, quando a Pro exemplificou aqui o Bosque Maia, é porque ele representa um bem importante para os moradores de Guarulhos. E assim aconteceu com muitas outras coisas. Eu trouxe como exemplo o carnaval. Existem algumas danças típicas em algumas regiões, que também são patrimônios, centros históricos. Então, tudo isso possui uma grande representatividade cultural. Um modo de ser ou de fazer algo entra nessa classificação de cultura, que nós vamos apresentar algumas características diferentes no encontro de hoje. Já falamos em outro momento sobre patrimônio, vamos olhar para outras características. Então, para ficar mais fácil e você conseguir perceber onde tudo isso está representado, eu tenho uma proposta, já vou te desafiar aqui no encontro. Então, vem comigo! Então, vamos lá! A minha proposta aqui é que nós possamos juntos analisar um pouco das influências que nós temos de diferentes etnias. Bom, eu já te disse
que ao longo da semana vamos explorar outras características. Hoje o objetivo é falarmos da cultura. Então a Pro vai te dar uma dica. A partir dessa dica, você vai ter algumas etnias para escolher a que você acha que tem como cultura os elementos que eu vou apresentar na dica, tá bom? Então, a primeira, você vai entendendo junto comigo o que é para fazer, tá bom? Então, vamos lá. A minha dica é pintura do corpo, é um povo, né? Uma etnia que realiza a pintura do corpo com tintas naturais à base de jenipapo e urucum. Além disso, usam penas, caules para ornamentação, máscaras, apitos, colares e etc. Você acha que isso é comum na cultura indígena? É comum para os portugueses, para os africanos, para os italianos ou os japoneses? Qual você escolhe? Ficou fácil ou ficou difícil? Então a Pro vai te mostrar. Isso é uma característica dos indígenas. Então faz parte da cultura dos indígenas, tá bom? Vamos ver mais uma, entendeu? Então esse será o nosso jogo das descobertas. Vamos lá. O tambor, o atabaque, a cuíca, marimba, berimbau, afoxé, agogô, cachixi, cuíca, são alguns itens da cultura desse povo. É um povo caracterizado pelo otimismo, pela coragem, pela musicalidade, ousadia estética e política, esculturas, máscaras, pintura em tecido, acessórios de cabelo, brincos, colares, braceletes, olha quanta coisa! Você acha que isso faz parte de qual etnia? Dos indígenas, é influência portuguesa, dos africanos, dos italianos ou dos japoneses? Qual você escolhe? Coloca o dedinho aí na tela. Vamos ver? Isso faz parte da cultura africana. E já vamos para o próximo. Artes marciais, judô, karatê, o budismo, desenhos como mangá, artesanatos com bambu, bonsai, dobradura, né, o origami, um grande respeito aos idosos faz parte de qual cultura? Indígena, portugueses, africanos, italianos ou japoneses? Ficou fácil essa, hein? Isso mesmo, faz parte da cultura dos japoneses. Festas como a Festa da Uva, é um povo muito alegre, comunicativo e tem um hábito de reunir a família em grandes almoços que acontecem aos domingos. O que você acha? Ó, a Pro não repetiu nenhuma etnia, tá? Vou deixar isso como dica. Então você elimina aí as que já foram nas culturas anteriores, vê quais as que sobram, daí fica mais fácil. Vamos descobrir? São os italianos. Vamos para o próximo. A língua é a portuguesa, a religião predominante é a católica, tem como característica cultural o carnaval e a festa junina, por exemplo. Essa tá mais fácil de todas. O que você acha? Já descobriu? Aqui nós temos os portugueses. Então, mostrei alguns exemplos de elementos que fazem parte da cultura indígena, mostrei os africanos, mostrei elementos da cultura italiana, da cultura japonesa e agora da cultura portuguesa. Então, espera aí um pouquinho que a Pro já volta. Viu só quanta coisa? A partir das dicas que eu te dei, vocês conseguiram pensar em algumas etnias e isso, pessoal, marca
toda a história que nós temos aqui no Brasil. Marca também a história de Guarulhos, toda essa mistura de etnias, de povos, de características, tudo isso faz parte da nossa história, tá bom? Então agora eu tive uma ideia. Você já imaginou como seria deixar registrado tudo que nós fazemos hoje como herança para o futuro? Que tal construirmos uma cápsula do tempo? Você sabe o que é isso? Não sabe? Então eu vou te contar. Primeira coisa, você deve pensar o que você e a sua família fazem hoje que pode gerar cultura. Eu te trouxe alguns exemplos, mas você pode pensar em outras coisas que façam parte da sua cultura familiar, tá bom? Então essa é a primeira parte do desafio. A segunda parte é começarmos a construção da nossa cápsula do tempo. Ai, eu já fiquei animada por aqui. Vocês são muito criativos, eu tenho certeza que farão construções incríveis. Ai, Pro, eu não quero construir, eu já não tenho mais material aqui em casa. Tudo bem, você pode fazer um desenho e diariamente registrar o que você colocaria dentro dessa cápsula do tempo, tá bom? Então, o que é isso? Eu estou te contando algumas coisas que aconteceram lá atrás no descobrimento do Brasil, 1500. E eu estou te contando elas hoje. Então, o que você contaria para esse morador do futuro? Mas um futuro daqui 500 anos também? O que nós colocaríamos nessa cápsula do tempo para representar algo da nossa cultura hoje? As coisas mudam muito. Então, pode ser que no futuro, certas atividades que são comuns hoje, elas não existam mais. Então, como que a gente contaria ou o que nós contaríamos para esse morador do futuro sobre os aspectos da nossa cultura hoje? Que tal? Vamos sintetizar tudo isso? Então, a primeira parte é conversar, é discutir e investigar o que você faz hoje, juntamente com a sua família, que possa produzir cultura. E a segunda parte do desafio é começarmos a montagem da nossa cápsula do tempo. A primeira informação que você vai depositar nessa cápsula é exatamente algo relacionado à cultura. Alguma coisa que seja muito comum hoje para você realizar e que talvez no futuro não aconteça mais. Na cápsula você pode colocar essa informação escrita, você escreve num papelzinho, dobra e coloca dentro da sua cápsula do tempo. Ou, se você não construir essa cápsula, você pode desenhar e fazer o registro das informações do lado da cápsula, tá bom? Ou ainda, como nós vamos falar sobre outras coisas que incluem alimentação, brincadeira, né, linguagem e tudo mais, você pode pesquisar em revistas e fazer alguns recortes, deixando para o futuro algumas imagens de coisas que são comuns hoje no nosso dia a dia. Então, comecem aí o planejamento, nossa cápsula só será concluída na sexta-feira. Caprichem, tô esperando. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, como vocês estão? Hoje, na nossa aula de ciências, daremos continuidade ao tema da visão. Aprendemos sobre os problemas que muitos de nós temos ou alguém que conhecemos tenha de visão. E você, usa óculos? Conhece ou já ouviu alguém dizer que parece que está com a vista cansada? Então vale a pena conferir essa aula. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a nossa aula de hoje será sobre problemas de visão e lentes corretivas. Com certeza você conhece ou você também sofre de algum problema de visão.
Infelizmente, temos um imenso número de pessoas que têm dificuldade de enxergar ou de perto ou de longe. Que problemas são esses? Na nossa população, nós temos vários problemas que envolvem a visão. Já estudou sobre visão? Tem aula minha aqui sobre isso. Procura aí. É importante você estudar o funcionamento do olho para você entender, então, os problemas que esse olho pode ter. Vai lá que tem aula sobre visão. Agora, estava falando para você que tem vários problemas. Quais são os 4 mais comuns? São eles: a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Vou falar de mais um, que é a presbiopia. Vamos entender, vamos relembrar um pouquinho de como funciona o olho para você entender que problema é esse. Nosso olho, ele é formado, ele tem aquele formato cilíndrico, então ele tem a estrutura mais externa, que é a córnea, aqui assim, ó, a córnea, e ele tem aqui dentro uma lente, que é quem dá o foco da imagem. Então, a córnea é transparente para essa imagem passar. Essa luz solar, esse raio... luz solar é mole. A luz que entra, seja do sol ou uma luz artificial, a luz que entra, ela vai passar então por essa córnea, passar por essa lente, para que chegue lá no fundo do olho, na retina, onde a imagem é formada. Essa parte, ó, dá uma olhadinha aqui na minha super peneira. Pensa aqui, ó, córnea e lente. A gente fala que a nossa córnea e a nossa lente, elas são lentes nesse modelo aqui, ó, do tipo convergente ou convexa. Esse formato é um formato convexo ou convergente. Então aqui, ó, lente, córnea, elas têm esse formato. Qual é a vantagem desse formato convergente? O nome já diz, ele faz convergir os raios solares, a luz que chega aos nossos olhos. Então, acendi a luz. Como é que eu estou enxergando tudo? A luz, ela está entrando nos meus olhos, ela passa então pela córnea, passa pela lente e esses raios eles convergem lá na retina e essa imagem é formada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vejo essa imagem então, a luz bate, essa luz ela vai entrar, convergir a imagem e lá no fundo essa imagem ela é formada de forma invertida. E o nosso cérebro, né, a informação vai aqui pelo nervo óptico que está aqui, chega no cérebro e ele faz a conversão. Então lembrei rapidinho aí que nós temos as lentes naturais dos nossos olhos, a lente é o cristalino, a córnea, que é convergente, ótimo. Quais problemas de visão são os mais comuns que a gente pode ter? Vamos dar uma ênfase primeiro na miopia. Você conhece alguém que tem miopia ou você tem miopia? Qual o problema? Qual é o sofrimento do míope? O míope é aquele que também é confundido como metido. Você passa por ele de longe, você dá aquele tchauzinho, ele não te vê. Ele não é metido, ele não enxerga de longe. De longe, ele está vendo embaçado. E de perto, ele enxerga na boa. Qual o problema, gente? Vamos entender aqui. Olha aqui o olho do nosso amigo míope. Eu não falei para você que a luz ela tem que incidir quando a gente olha aí qualquer coisa. A luz ela tem que entrar nos nossos olhos e que a imagem tem que ser formada lá atrás na retina, onde tem os cones, os bastonetes. Quando essa imagem é formada, leva no nervo e chega no nosso cérebro. Olha o que acontece com o míope. A imagem ela não é formada lá atrás, ela é formada antes. Então ele tem uma imagem? Tem uma imagem, mas uma imagem não nítida, é embaçado. Então ele olha de longe, tudo embaçado. Quando ele olha de perto, como está perto, essa imagem então consegue chegar e projetar lá no fundo. Entendeu o sofrimento do míope? Você, meu amigo míope, sabe do que eu estou falando. Existem graus de miopia. Alguns a dificuldade é muito severa e outros ela vai ser mediana. E qual o caminho? O caminho é usar algumas lentes corretivas. O óculos, uma lente de contato para amenizar esse sofrimento, essa dificuldade de enxergar de longe. A gente fala que o globo ocular, né, assim, que do míope ela fica um pouco mais alongada e aí fica difícil, né? Então o míope ele vai ter um problema, pode ser um problema na córnea para formar essa imagem e aí eu vou te explicar. Como é que eu resolvo? Como que eu resolvo então? A lente corretiva ideal para o míope é uma lente chamada divergente ou côncava. Côncava é essa estrutura assim, ó. O cantinho assim da mão, essa partezinha de dentro, é côncava. Por quê? Quando essa pessoa ela está usando essa lente divergente, ela consegue então que haja uma mudança, um leve desvio no caminho dos raios, no caminho da luz que entra. E aí
ela vai projetar essa imagem um pouquinho mais lá atrás, onde deve ser projetada, na retina. Então, lente divergente ou lente côncava é a ideal para miopia. Então, o formatinho dela, está vendo aí, nessa leve reentrância assim, a gente fala que ela tem as bordas mais grossas, ela é mais fina. Ah, eu posso usar qualquer lente? Ah, um amigo meu é míope, eu também sou. Não. O nível dessa curvatura, a espessura, isso varia de pessoa para pessoa. Uma coisa chata em relação à miopia, porque eu falei para você que o globo ocular, ele fica, do míope, muitas vezes ele fica um pouco alongado. Pode ser um problema no alongamento, como um problema na córnea. E você sabia que na adolescência, o globo ocular, ele tende a se alongar um pouco mais? Então, olha que chato. Se você já era míope na adolescência ou antes da adolescência, pode ser que a sua miopia aumente um pouco mais, justamente devido ao alongamento. Pode ser que fique na boa? Pode ser, oremos. Porém, a chance de aumentar a miopia na adolescência é grande. Um outro problema que a gente pode ter também é a hipermetropia. Qual a dificuldade que o olho hipermétrope tem para enxergar? A dificuldade dele é enxergar de perto. De longe, ele enxerga legal. Agora, de perto, parece que é difícil focar. Por quê? O que acontece é que parece que o globo ocular desse indivíduo, ele está um pouco mais encurtado. Então, olha, o olho do hipermétrope, ao invés da imagem se formar lá na retina, lá no fundo, ela forma mais atrás. Logo, quando ele está de perto, o foco está lá longe, tudo embaçado, ele não está. Agora, quando ele bota de longe, como a imagem está mais longe, essa imagem vai ser formada antes aqui na retina. Então, qual o problema do hipermétrope, de quem tem hipermetropia? Dificuldade de enxergar de perto. De longe, a coisa flui. Como é que a gente pode resolver esse problema? Usando um tipo de lente, a chamada lente convergente. A lente convergente seria o formato natural da nossa córnea, da nossa lente. Ela vai convergir esses raios, ela vai fazer com que esses raios que estão convergindo, que estão se formando lá longe, se formem um pouco mais perto. Então, ó, coloquei a minha lente convergente, chamada lente de borda fina. A imagem, então, vai convergir mais cedo e vai formar, os raios vão convergir mais cedo e a imagem vai formar antes, na posição ideal. Então, lente convergente. Falei da vida de adolescente que na miopia pode dar ruim, né? Notícia boa. No caso da hipermetropia, há muitas chances de, na adolescência, o hipermétrope melhorar. Justamente pelo alongamento desse globo ocular, melhora bastante aí no caso da hipermetropia. Aí, nem tudo tá ruim, né? Alguns alunos perguntam assim, eu posso ter as duas ao mesmo tempo? Tem gente que tem miopia em um, hipermetropia no outro. Olha que tenso. Agora, as duas no mesmo olho assim, como são condições muito diferentes, dificilmente isso vai acontecer. Vamos para mais uma? Um outro problema que a gente vai falar é o astigmatismo. Já ouviu falar desse? Você tem astigmatismo? Tem pessoas que têm a triste situação de até ter dois problemas ao mesmo tempo. Ele tem astigmatismo com miopia, com hipermetropia. Qual é o problema de quem tem astigmatismo? Quando ele olha a imagem ela fica meio embaçada. Lembra um pouco do míope, mas qual o problema dele? Você lembra que nós temos aqui a nossa córnea, a nossa lente, que ela é uma lente convergente, para que os raios possam convergir e formar legal, lá no fundo. A córnea de quem tem astigmatismo, ela não tem aquela esfericidade perfeita, lisinho. Logo, quando os raios solares incidem ali, ou os raios luminosos de um modo geral, a imagem lá no fundo ela não forma perfeita. Ela vai formando, foca um pedaço aqui, foca outro pedaço ali, no todo a imagem ela fica embaçada. Então, para solucionar esse problema, a pessoa ela vai usar uma lente cilíndrica, que ela vai permitir justamente a uniformidade. Essa luz ela vai entrar de forma mais uniforme e essa imagem vai formar de forma nítida lá na retina. A gente precisa lembrar que todos esses problemas, eles podem ser tratados também com cirurgias, né, dependendo do grau. E que você precisa ter muito cuidado. Você não vai usar qualquer óculos de outras pessoas, qualquer lente. Você não vai falar assim, aprendi lá na aula que é uma lente divergente e vai sair usando. Não. Isso precisa ser examinado. Cada pessoa tem o seu grau, tem o caso. Você tem que ficar atento.
E para a gente fechar nossa aula, vamos falar de um que é a chamada vista cansada. Já ouviu essa? Presbiopia. A presbiopia, o comportamento dela é similar à hipermetropia. Começa quando a pessoa está mais velha, aí, uns 40 anos, aquela coisa da pessoa, sabe assim, já viu? Tua mãe, tua avó está tentando ler e fica assim, forçando. O que está acontecendo? Aí ela faz o exame, poxa, não estou com miopia, não estou com hipermetropia, o que está rolando? Com a idade, o cansaço aí, nós temos nos nossos olhos, temos 2 músculos ciliares, que eles estão segurando o nosso cristalino, que é quem dá o foco à imagem. Então você imagina que com a idade, a tonicidade desse músculo pode já não estar tão legal assim. Essa lente pode estar um pouco rígida, logo há uma dificuldade do foco. E muitas vezes a pessoa vai usar um óculos justamente para aliviar aí o impacto dessa vista cansada. Tranquilo? Então, lembrou bem aí? Miopia, dificuldade para enxergar de longe. Hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto. O astigmatismo, comportamentos diversos, de um modo geral, embaçado à distância. A presbiopia, vista cansada, dificuldade de enxergar de perto, mais comum aí com a idade. Tranquilo? Vamos fechar nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau! Olá! O programa Libras em Casa começa agora. Tudo bem? Ótimo! Tudo bem? Tudo bem! Então, hoje nós vamos brincar de passa-anel. Conhecem? Conheço! Então vamos sinalizar. Passa-anel. Vocês aí de casa também, vamos sinalizar. Passa-anel. Conhecem, né? Vocês aí de casa também devem conhecer. É fácil. Então, precisa o quê? Precisa pegar um anel. Vocês podem pedir para mãe, para quem? Para tia, para vovó, isso, para vovó. Pedir emprestado um anel. E é o seguinte, aqui em casa vai brincar nós 3. Se nós tivéssemos em 4 pessoas, 5 pessoas, seria bem mais legal. Mas como a nossa família são 3 pessoas, paciência. Vocês aí de casa também. Se você tiver 4 pessoas, 5 pessoas, vai ser bem mais legal. Mas se tiver só em 3 pessoas, dá para brincar também. Em 2 pessoas também dá para brincar. O principal é brincar, porque vai valer a pena, certo? Eu peguei então esse anel aqui, ó. É seu, né? Vejam. E como vai funcionar? Por favor, segura para mim. Qual é a regra da brincadeira? É assim, uma pessoa de posse do anel vai passando no meio da mão das demais. Vai passando. Em cada uma das pessoas que estão participando. Depois, vão precisar descobrir onde que a pessoa deixou o anel. Na mão de quem deixou o anel. Nós 3 vai ser fácil a gente descobrir, né? Com quem que tá. Mas vamos tentar, vamos brincar. Vai, Rebeca, começa você. E aí? Com quem que está? Ah! Legal, comigo. Agora sou eu que vou passar o anel. Vamos lá. De novo. E de novo. Ué,
Ah, tá com você. Tá comigo. Então, se você estiver jogando com 3 pessoas, dá pra você segurar o anel. Só uma dica. Agora é a mamãe. E aí? Ah, com você, Rebeca. Legal. Ela ganhou. Bom, eu acho que deu para entender, né? É fácil. Então, tenta fazer na sua casa igual também. E se possível, grave e poste nas redes sociais da Secretaria da Educação, da SE, ok? Colocando a hashtag Saberes em Casa. Hashtag Saberes em Casa, ok? Tchau, tchau! Agora nós vamos conversar sobre alimentação. Alimentação. Mas sobre qual tipo de alimentação que nós vamos conversar? Veja só, lembra que nós ainda estamos estudando a respeito da formação do povo brasileiro? Então, por exemplo, eu, você, seus familiares, a sociedade como um todo, é o chamado povo brasileiro. E como se deu essa formação? Se deu há anos atrás, né, num longo processo, né, de encontro entre os povos. Povos de fora vieram para o Brasil e se encontraram e houve uma mistura, houve uma miscigenação. Isso mesmo, uma miscigenação, esse é o sinal. Uma miscigenação que foi uma mistura do encontro de diversos povos que formou o que hoje nós chamamos de povo brasileiro, que somos nós. Desses povos do passado que nos formaram, eles contribuíram com a sociedade de hoje. Cada um trouxe os seus costumes em termos de alimentação. Cada um foi trazendo com o tempo e com essa mistura nós permanecemos usando muito desses alimentos hoje. Mas é claro que houve a criação, né, de novos temperos, de novos produtos, novos alimentos. A junção disso tudo formou novas receitas. Mas muitos desses alimentos pertencentes à cultura, em termos de alimentação desses povos, nós ainda hoje consumimos. Então, vamos conhecer alguns sinais referentes à alimentação desses povos? Vamos lá. Os primeiros povos foram os indígenas. Indígenas. Então, eles foram os primeiros a habitarem aqui no Brasil. E tinham como costume alimentar o milho. 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 Peixe. 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 Ah, esse vocês estão com curiosidade de saber, né? Tem aqui o peixe, do lado do peixe tem um alimento aí. Qual é o sinal dele? Tomate. 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 Mandioca. 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 Amendoim. 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 Esse alimento aqui tem dois sinais. Canjica, dessa forma. Canjica. Canjica. Ou
com essa configuração de mão. Canjica, canjica, canjica. Ah, gosta disso daqui? Eu amo isso! É canela. O sinal canela. Então, se você pegar uma canjica e colocar canela, canela. O segundo povo que eu quero apresentar são os negros da África. Os negros da África. Eles tinham como costume alimentar e trouxeram aqui para o Brasil a pimenta, pimenta, pimenta. O azeite de dendê, azeite de dendê, azeite de dendê. O acarajé, acarajé, acarajé. O terceiro grupo é formado pelos povos brancos europeus. Brancos europeus. Você consegue ver na imagem ao lado que tem um quadro, uma pintura, que foi feita por Oscar Pereira da Silva, que quer dizer, que quer mostrar um período de anos atrás daqui do Brasil, onde o Brasil já era habitado pelos indígenas e no momento em que os portugueses chegam e invadem e colonizam as terras brasileiras. Os brancos europeus são formados por vários grupos. Por exemplo, os portugueses, os espanhóis e muitos outros grupos. Cada um deles trouxe seus hábitos alimentares, como o arroz, 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 pão, 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 pizza. Ah, só um minuto. Quero apenas dizer que o arroz e o pão foram trazidos pelos portugueses. Voltando para pizza, pizza, pizza. Essas são as configurações de mãos. Pizza. Em círculo para dentro. Pizza. Macarrão. Macarrão. Então, a pizza e o macarrão são hábitos alimentares dos italianos. O quarto e último são os povos asiáticos. Povos asiáticos. Eles são formados por muitos grupos, por exemplo, os chineses, os coreanos, os japoneses. Em relação aos japoneses, eles têm hábitos alimentares e trouxeram para o Brasil. Conhecem? Gostam? Trouxeram o peixe cru. Comer o peixe cru. Peixe cru. Sabem o que é cru, não é? Por exemplo, quando você pega o peixe e você não cozinhou, não fritou, nada ainda, é chamado de cru. Esse é o sinal. Bom, por hoje é só. Semana que vem a gente se encontra.
um abraço, não, um forte abraço e até mais. Tchau! E é isso aí, turminha! Amanhã eu espero vocês às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã! Tchau, tchau!